Sejam todos bem-vindos, Pastor Robson de Magalhães, no Palácio de Fé Salvos pela Graça. Se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem este link, compartilhem este vídeo e façam parte deste projeto. Hoje eu trago um vídeo muito interessante. Por que o casamento para os cristãos segue a máxima, até que a morte os separe? E por que muitas pessoas estão vivendo esta frase: se não der certo, se separe. Essa pergunta foi feita por um colega na empresa, a qual queria entender o pensamento do cristão, queria entender por que nós ensinamos desta forma. E dentro desta linha de raciocínio, eu quero compartilhar com vocês, participar com vocês, o que nós entendemos acerca de casamento, acerca de família. Primeira coisa que nós temos tem que ter em mente é que de uns anos para cá, quando você pega ali a década de 80, 90, do início de 2000, os casamentos, as famílias, elas tinham um valor muito maior do que tem hoje. Gradativamente, paulatinamente, as famílias estão sendo destruídas. Os pais estão deixando de ser pais, responsáveis, homens sadios, homens maduros. As mulheres estão deixando de ser mulheres, mulheres sábias, mulheres equilibradas, moderadas, que tomam conta do esposo e dos filhos. E os filhos têm deixado de ser filhos, sendo cada dia mais mal educados, sem nenhum tipo de responsabilidades. Percebam que gradativamente, paulatinamente, as famílias estão sendo destruídas. E isto é um grande problema. O Brasil vive um aspecto de um problema moral, social, econômico e político muito grande. Quando nós falamos em área política, social e econômica, o que poderá mudar o nosso país é o aspecto moral. A moralidade é fator principal, primordial, o mais relevante para mudar o futuro do nosso país. A família, dentro do contexto bíblico, é algo planejado por Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu a ordem a eles, para que eles se multiplicassem. O casamento, portanto, é algo de Deus. Biblicamente falando, Deus que instituiu o casamento. Quando Deus disse ao homem que ele deixará a casa dele e se unirá a uma mulher, perceba que o casamento bíblico é um casamento entre heterossexuais, um casamento monogâmico entre um homem e uma mulher. E Deus diz desta forma: e farão uma única carne e viverão para sempre juntos, em corpo, alma e espírito. E vão procriar, ter muitos filhos. Este é o casamento bíblico. Mas o efeito da desobediência, o efeito da imoralidade, o efeito do pecado fez as famílias serem destruídas. Corroborando com toda essa imoralidade, com todo este pecado, a família, que é o pilar das estruturas de uma sociedade ocidental, porque a sociedade ocidental, o lado de cá a qual nós vivemos, tem três pilares: o direito romano, a filosofia greco-macedônia e os valores judaicos cristãos. Quando nós tratamos de valores judaicos cristãos, nós falamos da família tradicional. A família tradicional, ela foi atacada, não apenas pelo marxismo, mas principalmente por Anthony Gramsci. Anthony Gramsci foi um italiano, o qual nasceu em Roma. Ele foi fundador e também líder do PCI, Partido Comunista Italiano. Anthony Gramsci nasceu na Itália, precisamente em Roma. Ele foi um filósofo marxista, jornalista, crítico literário, político italiano. Escreveu sobre teoria de política, sociologia, antropologia e linguística. Ele foi membro fundador e secretário do PCI, Partido Comunista Italiano. Qual que era a ideia de Gramsci? O que ele reconhecia principalmente como um grande problema? A hegemonia cultural e também o tradicionalismo. Anthony Gramsci, ele, dentro desta ideia de Anthony Gramsci, quando falava dessa narrativa de igualdade social, de inclusão social, Gramsci, ele queria nada mais nada menos que impor um comunismo, impor uma ditadura, impor um totalitarismo. E Anthony Gramsci atacou 5 bases. Primeiro, atacou as igrejas, queria que as igrejas se modernizassem, que as igrejas se aculturassem. Atacou também as escolas, para que as escolas formassem pessoas, uns idiotas úteis, os politicamente corretos. Anthony Gramsci também tinha a máxima de que a imprensa deveria mover massa através da desinformação. Anthony Gramsci também atacou
de uma forma muito contundente a moralidade. E ele entendia que a moralidade judaica cristã deveria ser destruída. E por fim, Anthony Gramsci também atacou com toda a sua ideologia os membros tradicionais e conservadores. Ele afirmavam que os homens e as mulheres impunham a hegemonia cultural. Quando Anthony Gramsci lançou essa ideia, ele tinha um único objetivo: destruir as famílias tradicionais. E as famílias tradicionais têm se destruído cada dia mais. E esta máxima hoje, se não der certo, separa, como muitas pessoas falam, essa máxima acabou sendo inserida nas famílias brasileiras. De cada 100 casamentos, mais de 50% gera divórcios. Quando nós olhamos para a Bíblia, os judeus perguntaram para Jesus acerca do casamento e por que Deus havia permitido a Moisés dar a carta de divórcio. Jesus fala, é por causa da dureza dos seus corações, mas no início não era assim. Como era no início? Um casamento único entre o homem e mulher, entre heterossexuais, um casamento monogâmico e um casamento para sempre. A família é o fator primordial da moralidade. O homem, a mulher e seus filhos são as bases fundamentais de uma sociedade saudável, de uma sociedade feliz. Anthony Gramsci, com essa filosofia marxista, queria nada mais nada menos que destruir a família. E destruindo a família, iria destruir a igreja, iria destruir a sociedade. Ia trazer um grande caos econômico e político. Todo comunismo de Marx é um comunismo a qual destrói a família. E veja só como chegaram as famílias brasileiras. É por isto que o Brasil chegou a este caos, porque as famílias brasileiras estão sendo atacadas. Vamos orar pelas famílias brasileiras. Nós cristãos temos por certo que tudo se inicia com um lar saudável. Se inscreva no Palavra de Fé Salvos pela Graça. Faça parte deste projeto. Que Deus te abençoe e um forte abraço.